Muita gente acha que a nossa igreja, que a igreja é criação dos homens. Muita gente acha que igreja é criação dos homens. Alguém um dia teve uma ideia, vamos fazer uma igreja. As pessoas esquecem que igreja foi constituída por Jesus. Aliás, eu já peço para você abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 16. Aliás, que é o evangelho de hoje, que é o evangelho de hoje. Mateus capítulo 16, versículo 18. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Você percebe que não foi Pedro que falou, Jesus, eu vou construir uma igreja. Você percebe que não houve ninguém na história que disse, vou fazer a igreja de Cristo. Não. É Jesus que está falando. Vou repetir. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. É bonita porque não é a sua igreja, viu, Pedro? Não é a sua igreja, não é a igreja de Tiago, não é a igreja de João, é a minha igreja. É bom a gente notar também duas coisas. Primeiro, a igreja, vamos lá, três coisas. Cristo que quis uma igreja. Cristo funda uma igreja. Por isso eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Cristo funda uma igreja. Segundo, a igreja de Cristo, ela está sobre esta pedra secundária. Porque Pedro é uma pedra secundária. Tu és Pedro e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Ou seja, Cristo quis uma igreja. Essa igreja está sobre Pedro, sobre os apóstolos. Essa é uma informação importante que você precisa ter. Terceiro, Jesus fala, construirei a minha igreja. Ele não disse as minhas igrejas. Façam quantas igrejas vocês quiserem. Não. Aqui é muito claro, construirei a minha igreja. E o cuidado dessa igreja está confiando a pessoas frágeis. Pedro, aquele que depois vai negar, hein? É sobre estes que Deus coloca a sua igreja. Só que Jesus fala algo maravilhoso. O poder do inferno nunca poderá vencê-la. Porque você acha que o inferno não quer destruir a igreja? Você acha que não? Você acha que o inferno não quer destruir a igreja? Claro que quer. Mas Jesus está dizendo, não terá poder para isso. É lindo tudo isso, meu irmão e minha irmã. Vamos meditar sobre essa realidade? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mateus 16, de 13 a 20. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou aos seus discípulos, quem diziam os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei a chave do reino, as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Além de dar poder para a igreja, olha, o inferno não vai destruir essa igreja, ainda ele diz, eu vou te dar autoridade, Pedro. Tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Gente, isso aqui é maravilhoso. Santo Agostinho, ele diz assim, em Pedro, vemos uma alusão à pedra. Tu és pedra. Tu és Pedro sobre esta pedra. Mas o apóstolo Paulo, falando do povo da antiga aliança, diz, 1 Coríntios, abra aí sua Bíblia em 1 Coríntios,
capítulo 10, versículo 4. Bebiam da pedra espiritual que os acompanhava, e aquela pedra era Cristo. Por isso que eu disse que Pedro é uma pedra secundária, porque a pedra é Cristo. Esse discípulo é chamado Pedro, com um termo derivado de pedra, como cristão deriva de Cristo. Que bonito. Porque quis iniciar o sermão com essas observações para exortar que se reconheça em Pedro a igreja. Se reconheça em Pedro a igreja. Aquela igreja que Cristo não edificou sobre um homem, mas sobre a confissão de Pedro. Que bonito. A igreja não está sendo fundada sobre um homem, mas sobre a confissão dele. E qual é a confissão de Pedro? Mateus 16:16. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aqui a igreja é fundada sobre a confissão de Pedro, não sobre um homem. Eis a pedra, eis o fundamento, eis onde está edificada a igreja, que as portas do inferno não poderão vencê-la. Que coisa linda! A igreja não é fundamentada sobre um homem, mas sobre a profissão que este homem proferiu. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro diverso daquele que já foi posto, Jesus Cristo. Qual é o fundamento da tua igreja? Da nossa igreja? Aqui eu falo como católico, hein? Jesus Cristo. Esse é o nosso fundamento. Efésios capítulo 2, versículo 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por pedra angular o próprio Cristo Jesus. Isto é a nossa igreja. Esse versículo ele é muito importante. Apóstolos, mas a pedra fundamental é Jesus Cristo. Escreve aqui nos comentários, minha igreja tem como fundamento Cristo. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Mande esse vídeo para mais alguém.